Essa física agora, para encerrar essa parte desse módulo, vamos estudar os gases. Então você tem que entender que os gases, ele ocupa qualquer espaço, ele consegue ter as mesmas dimensões de onde ele está, e as moléculas vibram sempre batendo sobre as paredes desses recipientes que eles estão. E essas vibrações provocam o quê? Alguns fenômenos. Então vamos lá. Então o que você tem que saber? Os gases, eles estão em constante movimento. Então, eles estão com movimentos de vibrações, e essas vibrações provocam o quê? Uma mudança. E essas mudanças vêm em transformações. Então, o que eu tenho que saber? Que quando eu tenho um gás, eu tenho o quê? Uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Então, esses são os estados que o gás tem que sempre estar. Na CNTP, um ATM, e 22,4 litros. Então você tem que saber que com isso, que seria CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então lá, temperatura e pressão, e com um volume de 22,4. Aí o que acontece? Ele vai ter o que? Uma pressão final, volume final, temperatura final. Surgindo aqui o que? Que o mesmo número de mols que tem aqui, é o mesmo número de mols aqui. Não ocorre uma mudança por tal recipiente fechado, não vai somar nem subtrair esses mols. Então surge o que? A equação geral dos gases. O que seria a equação geral dos gases? Que isso aqui acaba sendo igual a isso aqui. Então PO, VO sobre TO igual a P vezes V sobre T. Com isso é a equação geral dos gases. Com isso, o que eu tenho que saber? Se eu tenho uma transformação isotérmica, o que quer dizer iso? Igual, térmica, temperatura. Então quer dizer que a temperatura é igual. Não ocorre variação de temperatura. Então surge a forma P vezes PO vezes VO igual a P vezes V. Com isso, eu tenho um gráfico aonde eu estou tendo o meu volume. Então aqui, e a minha pressão. Fazendo o que? Se eu aumento o meu volume, essa isoterma, que isso aqui é chamado de uma isoterma, aumento o meu volume, diminui a pressão. Se diminui o volume, aumenta a pressão. Então, por exemplo, você lembra do motor de carro? O que faz o carro movimentar? É aquela combustão entre os gases. Então faz o que? Diminui o volume do pistão e aumenta a pressão lá dentro. É aí que ocorre a explosão, para novamente ocorrer as 4 mudanças de motor. Então surge o que? Você tem o que? Uma temperatura 1 e uma temperatura 2. A temperatura 2 maior que a temperatura 1. Então isso seria o que? Uma transformação isotérmica. Se você tem aqui PO e VO e V, você acha P. Se você tem V, VO e P0, acha P. Se você tem o que? O V e o P e o P0 acha P0, então assim por diante. Uma vai modificando a outra. Além da isotérmica, você também tem o que? A isobárica, bárica pressão. O que é uma transformação isobárica? A variação da pressão é a mesma. Se a variação da pressão é a mesma, surge o quê? Que corta PO com B, dando o quê? VO sobre TO igual a V sobre T. O que significa isso? Quanto maior é a temperatura, maior o quê? O volume. Então imagina assim, você tem um
êmbolo e você começa a aumentar a temperatura lá dentro. Obviamente, pela dilatação, você vai ver que o volume vai aumentar. Então, surgindo esse gráfico aqui, ó. Enquanto que essa aqui é inversamente proporcional, aqui é diretamente proporcional. A temperatura e o volume. Atenção, essa temperatura não pode estar em graus Celsius. Então, você tem que transformar ela para Kelvin. Então, o que seria? K igual a C mais 273. Então, toda vez você tem que fazer o quê? Transformar o Celsius aqui para Kelvin, dando o quê? Um gráfico crescente, porque ela é diretamente proporcional. E depois também você está tendo uma transformação isocórica ou isovolumétrica. O que seria isovolumétrica? Ó, o volume que acaba sendo constante, dando o que? PO sobre TO igual a quem? P sobre T. O que você tem que saber? Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então lembra-se de uma panela de pressão, porque o nome é panela de pressão, que você vai aquecendo essa temperatura. Quanto maior essa temperatura, maior a pressão sobre a panela. Então, ó, surgindo então isso aqui, ó, temperatura e pressão. Aumento de temperatura, aumento de pressão. O que eu tenho que entender para isso tudo? Que você tem que saber quando eu tenho uma transformação isotérmica, mantém a mesma temperatura. Então cancelo T, pressão vezes volume, pressão vezes volume. Quando eu tenho uma transformação isobárica, mantém a mesma pressão. Então dando V0 sobre T0, V sobre T. O que eu tenho que saber quando eu tenho uma transformação isocólica ou isovolumétrica? Mantém o mesmo volume. Agora preste atenção. Você sabe que gás tem energia interna. Então o que eu tenho que saber? Que eu estou num ponto A, aqui, ó, faz de conta que eu estou no meu ponto A e quero passar para o meu ponto B. Então ocorreu o quê? Uma variação de volume. Mas eu sei que a temperatura desse ponto ela é constante. Mas então eu tenho que entender o que é uma energia interna. O que foi percebido? Que quando eu tenho a pressão, volume, temperatura, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, tudo isso é constante. Então o que acontece? Que mantém o número de mols e é igual isso, um produto por uma constante dos gases. Então o que acontece? Vira N vezes L. Surgindo então a fórmula multiplicando cruzado. Pressão vezes volume igual a NET. Com isso, você calcula a energia interna. Por exemplo, eu quero calcular a energia interna no ponto A. Lembra o que era a temperatura? Não era a variação da energia interna? Então, e aqui eu sei que é isotérmica. Então quer dizer que mantém a mesma temperatura. Mas a energia interna tem uma variação. A temperatura é a mesma, mas a variação da energia interna é outra. O que seria então isso? A variação da energia interna no ponto A seria 3 meios P de A vezes V de A, ou
3 meios NR vezes TA. E em B seria 3 meios P de B vezes volume de B, dando o quê? 3 meios PB vezes VB. Com isso, surgem vários processos, que a temperatura ela varia devido à variação da energia interna. O que é a variação da energia interna? É U de A menos U de B. Eu vario a energia interna de A para B. Então, isso é a variação da energia interna. Só que você tem que saber que os gases realizam trabalho. Então, por exemplo, vamos lembrar um motor de carro. O motor de carro seria assim, ó. Você tem um êmbolo assim no pistão com uma parte menor. Aí você tem um êmbolo no pistão com uma parte maior. Então, ó, esse tem um êmbolo com uma parte maior. Então ocorre o quê? Uma variação de volume aqui, ó. Então ocorreu uma variação de volume. É por isso que o carro movimenta, porque varia o volume nesse processo. Dessa variação de volume, o que você tem que saber? Que tem uma energia interna aqui dentro. Dessa energia interna, você faz o quê? Uma força aqui, ou essa parte faz uma força, ou essa faz uma força. Tanto faz. Quando o meio realiza trabalho sobre o gás, ou quando o gás realiza trabalho sobre o meio. Então ocorre esse processo. Aqui o meio faz o trabalho sobre o gás, aqui o gás faz o trabalho sobre o meio, então ocorre todo esse movimento. Então, no caso, nós temos um trabalho positivo quando o gás faz trabalho sobre o meio, trabalho negativo quando o meio faz trabalho sobre o gás. Surgindo o quê? Que pressão não é a força dividida pela área, e trabalho não é força vezes deslocamento. Quem é meu deslocamento? Essa altura que andou aqui, ó, daqui até aqui. Isso é meu deslocamento. E quem que é minha força? Multiplicando cruzado, força é igual a quem? Pressão vezes a área. Então surge o quê? Trabalho é igual a pressão vezes a área, vezes quem? A minha altura, que é o deslocamento. A área vezes a altura é a variação do volume. Então pressão acaba sendo quem? V menos V0. Lembrando que pressão em Newton por metro quadrado e volume em metros cúbicos. E o trabalho vai ser dado em joules. Surgindo então aqui a equação que você tem que lembrar, que também pode ser gráfica também. O que seria isso aqui? Ó? Se no caso está crescendo, ou indo para a direita, o trabalho é positivo. Indo para a esquerda, o trabalho é negativo, porque você vai ter o quê? Um volume e uma pressão. Então nesse caso, o trabalho se faz a área. Surgindo aí, então, o primeiro princípio da termodinâmica. O que seria o primeiro princípio da termodinâmica? Que você consegue produzir trabalho quando você tem um gás. É o caso do carro, ó, descoberta interessantíssima, você produz trabalho através do gás. Então quer dizer que a tua quantidade de calor que você coloca num gás, você coloca uma quantidade de calor, essa quantidade de calor varia a energia interna lá dentro dele, e dessa variação de energia interna, você faz o que? Trabalho. Então toda vez acontece isso. Você imagina assim, aquele êmbolo da panela de pressão movimentando. Você aquece a tua panela de pressão, faz com que varia a energia interna dentro das moléculas, as moléculas começam a entrar em vibração, e com essa vibração realiza trabalho. Então quantidade de calor é variação da energia interna mais trabalho. O que seria uma transformação adiabática? É aquela que a quantidade de calor é igual a zero, ou seja, toda variação de energia interna transforma em trabalho. O que seria uma isotérmica? A quantidade de calor realiza trabalho, então ΔU igual a zero. E o que seria uma transformação isométrica? Não realiza trabalho. Todo o calor faz só que aumente a variação da energia interna, mas não provoca nenhum trabalho. Surge
Então, e agora a segunda lei. O que seria a segunda lei? A segunda lei é que você consegue modificar todo um trabalho, um ciclo. Você tem aqui, ó, uma fonte fria. Ó, você tem uma fonte fria. Dessa fonte fria, você produz trabalho. Você produz trabalho. Ó, uma parte realiza trabalho e outra parte vai para... Não, na realidade você tem o que? Uma fonte quente, ó, começa na quente, que é o calor, né? Ó, você tem uma fonte quente. Dessa fonte quente, você realiza trabalho. Desse trabalho, você leva para onde? Para fonte fria. Que seria aqui Q1 e aqui seria Q2. Então o que eu sei? Que a quantidade Q1 é igual ao trabalho mais Q2. Isolando o trabalho vai dar o quê? Q1 menos Q2. Então com isso eu calculo o rendimento de uma máquina. Não existe máquina que faz rendimento de 100%. Esse rendimento é calculado por quê? Rendimento é igual. O que é o rendimento? Não é a potência útil pela potência total? Vezes 100%. Então o que acontece aqui? Ó? O rendimento é igual. Quem é a potência útil que utiliza? Q2. Ó, quem que utiliza? Quem que utiliza? O trabalho. Quem que é a total? Q1. Isolando aqui, ó, trabalho é igual a Q1 menos Q2. Dividido Q1. Q1 por Q1 dá 1. Q2 por Q1 menos Q2 sobre Q1. Então eu calculo que o rendimento de uma máquina. Surgindo daí o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É uma máquina que funciona com maior possibilidade de rendimento. Então volume e potência. O que seria o ciclo de Carnot? Você está tendo aqui, ó, uma transformação, ó, de A para B. Aqui, ó, de B para C e de C para D. Então, ó, ocorreu uma transformação. Em um ciclo, a variação da energia interna é igual a zero. Então, aqui eu estou tendo uma expansão isotérmica, aqui uma expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática. Surgindo então que a temperatura, o rendimento acaba sendo igual a quem? Ó? Você tem aqui o T1 e aqui você tem o T2, com o T1 maior que T2, certo? Se o T1 é maior que T2, surgindo então que 1 é igual a temperatura 2 sobre temperatura 1. Igualando essas duas equações, Q2 sobre Q1 igual a T2 sobre T1. E lembrando que toda vez na parte de gás, a temperatura tem que estar em Kelvin. Em qualquer dessas fórmulas, a temperatura tem que estar em Kelvin. Bom estudo para vocês aí.